está voltando. O que você tem feito por ele? Espero que não seja tarde. Arrebatamento. Vou contar uma história pra você agora. Preste muita atenção e vê se entende agora. Imagina só você no seu carro importado, com seu Rolex de ouro e várias gatas do lado. E de repente as pessoas começam a sumir. Sua empregada crente já não se encontra mais aí. O que será que aconteceu? Você só ouve gritos. Tá todo mundo com medo, está um clima esquisito. De repente você recebe uma ligação. É sua esposa em prantos, com muita dor no coração. Ela vai logo gritando: onde está os meus filhos? Estavam aqui na cama e o bebê lá no carrinho. Mas de repente uma coisa estranha aconteceu, e num piscar de olhos eles desapareceu. O que está havendo? Me explica por favor, eu quero os meus filhos, me ajuda meu Senhor. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Eu sempre falei com você, você não deu ouvidos. Você volta pra casa e liga a televisão. Viu no noticiário que caiu um avião. A matéria diz o que aconteceu. O piloto sumiu ou desapareceu. Você não entende nada do que está acontecendo. E pelas ruas sozinho os carros vão batendo. As pessoas relatam uma coisa estranha. As crianças brincavam, agora é só roupa na grama. As mães entram em desespero, é só choro e pranto. Pessoas desesperadas correndo por todo canto. Então você se lembra da sua empregada, de uma coisa desse tipo que ela te falava, e você nem ligava, não dava atenção. Dizia que os crentes era tudo loucão. Então você percebeu que o que estava vendo, e viu que aquilo tudo era o arrebatamento. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Eu sempre falei com você, você não deu ouvidos. Então o desespero bate, você sai correndo, vai procurar um pastor pra ver o que está acontecendo. Mas chega na igreja e não encontra ninguém, e pelas ruas continua aquele vai e vem. Você começa a perceber que ficou pra trás, que o tempo acabou, que agora é tarde demais. Então começa a lembrar das coisas do passado, da sua empregada, das vezes que foi alertado e você nem ligou. Jesus não aceitou, e sua fé no seu dinheiro você colocou. Achava que o dinheiro era a sua vida, mas está vendo agora que já não tem saída. Não adianta gritar, ninguém vai te escutar. Você e seu dinheiro no inferno vão queimar. O fim é esse pra quem não aceita Jesus, que é o caminho, a verdade, é a nossa luz. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Não adianta gritar, porque não tô mais te ouvindo. Não dá mais tempo filho, não dá mais tempo filho. Eu sempre falei com você, você não deu ouvidos.